Olá! Hoje venho falar-te sobre constelações familiares e dois métodos que são feitos quando a constelação é feita de forma individual. Antes de passar para aquilo que são estes dois métodos que eu aqui tenho, quero-te falar de que, independentemente de qual for o método que tu escolhas e que independentemente daquilo que possa ser feito numa constelação, a constelação familiar tem uma essência e é essa essência que deve ser abordada e que faz parte daquilo que foi desenvolvido por Bert Hellinger. Portanto, aquilo que vocês vão vivenciar, aquilo que vai ser vivido numa constelação, é a observação, o olhar ao sistema sobre aquilo que são as ordens do amor. A ordem do equilíbrio, a ordem da hierarquia e a ordem do pertencimento. Estas ordens são uma parte daquilo que envolve a constelação familiar, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Hoje venho trazer-vos de facto aquilo que envolve uma constelação individual com o método da constelação da água e o método com os bonequinhos, para que vocês consigam perceber aquilo que é trabalhado, de que forma é trabalhado com cada uma destas partes, para que também no momento em que sintam em dar o passo, fazer uma constelação, saibam qual é o método que faz mais sentido. Dizer-vos também que, assim como o Reiki, assim como outras terapias que existem, assim como outros métodos que existem, é natural que quando se desenvolve um método, depois ele seja acrescentado com outros temas, com outras questões. Eu gosto sempre de deixar saliente que o método desenvolvido pelo Bert Hellinger, aquilo que se observa a constelação familiar, foi a constelação com os bonequinhos, mas com o passar dos tempos é agora observado e vivido também através da constelação na água e que para mim é um método que faz muito sentido e que também traz à tona aquilo que precisa de ser visto. Como vos tinha dito há bocadinho, aquilo que é a essência, aquilo que é a base da constelação familiar, nunca está em causa, independentemente do método que escolha. Por isso mesmo, eu vou começar primeiramente por falar-vos sobre a constelação dos bonequinhos, que é uma constelação em que estes bonequinhos de madeira podem ser bonequinhos de Playmobil, podem ser bonequinhos da Lego, e aquilo que acontece com a constelação dos bonequinhos é que a pessoa que está a ser constelada escolhe um dos bonequinhos para representar o elemento da sua constelação. Nestas partes a pessoa pode saber, pode não saber quem é, isto acredito que também vai ao critério de cada constelador. Então, nesse sentido, e sendo uma constelação presencial, habitualmente é a pessoa que escolhe onde é que quer colocar, portanto, a pessoa que está desse lado escolhe o elemento e diz que o quer colocar aqui, depois vai escolher outro elemento e vai colocar aqui e vice-versa, assim com todos os elementos. E o que é que se observa então das constelações? As constelações têm como base mostrar aquilo que precisa de ser visto no sistema, face à origem daquilo que é o tema que a pessoa traz para constelar, e muitas das vezes aquilo que acontece numa constelação, por causa da pessoa já ter visto vídeos, por causa de já ter ouvido falar sobre constelação, neste método há aqui sim a possibilidade de sentir que o elemento até teria de ficar aqui, mas a pessoa diz que quer aqui e acaba por estar a ir ao desencontro daquilo que sente. Então é muito importante que, independentemente de qual for o método, a mente não entre em ação para que não esteja a ser manipulada, não esteja a ser como uma pessoa quer, mas sim como uma pessoa sente que é esse o caminho. Porque a constelação só vai mostrar exatamente aquilo que o campo abrir. E o campo de informação só se abre conforme aquilo que o constelado também permitir. E por isso, lá está, independentemente de qual for o método, é importante que exista essa entrega e essa abertura para ver aquilo que precisa de ser visto então face ao tema trazido. E como vos estava a dizer, aqui com a constelação dos bonequinhos é importante vir com uma grande abertura para que os bonequinhos sejam colocados exatamente onde a pessoa sente e não aonde acha que é correto, onde já viu que aquele é que é o caminho saudável, porque o caminho assim acaba por não se abrir nesse sentido. Ao contrário daquilo que acontece com a constelação na água, porque aqui, neste caso, o campo
é a água. E, portanto, ao colocar os elementos, independentemente da constelação ser à distância ou presencial, a pessoa, ao colocar os elementos, todos os elementos aqui vão ser movimentados através da água. Isto é o que acontece quando, por exemplo, coloco este elemento. Ele vai fazer um movimento natural. Para isso é importante não haver correntes de ar, é importante não haver movimentos nas mesas, nem em toda a superfície onde está a acontecer a constelação, para que seja observado então o movimento que precisa de acontecer para que o campo traga a informação. Aqui, por exemplo, podemos observar que este próprio movimento acaba por mexer com aquele que está a ser constelado. Este é um método mais recente, é um método que tem totalmente a base da constelação familiar, mas é diferente a forma como é feita. Como vos tinha dito há bocadinho, é importantíssimo nós sabermos que a constelação familiar não foi desenvolvida desta forma, mas que é sim possível nós irmos buscando algumas informações, buscar mais métodos que possam aliar àquilo que é a constelação familiar. Também é possível já terem visto constelações com animais, constelações de outro género. Aquilo que vos trago aqui são estes dois métodos com que trabalho, estes dois que eu acredito que a quem os escolhe vai receber aquilo que estiver aberto a receber, aquilo ao qual vem preparado face ao tema que vem constelar. E por isso mesmo, quando vocês estiverem nessa fase de escolha de qual método escolher, é importante perceberem se realmente estão preparados, se querem realmente fazer essa constelação e olhar para a origem daquilo que é o emaranhamento que trazem e, mediante estes dois métodos, o que é que vos leva a querer que seja o método da água e o método dos elementos dos bonequinhos. Eu acredito que quando nós fazemos com os bonequinhos, temos de estar muito abertos e com muita humildade, abrir e preparar-nos para ver, independentemente daquilo que possa estar na nossa mente. Por isso é que a escolha dos bonequinhos não deve ser feita consoante aquilo que a pessoa quer que seja, assim como também não olhar para as cores, não olhar para os feitios, porque quanto mais a pessoa vai no vazio, mais existe uma entrega e uma surpresa daquilo que acontece na constelação. Aqui, na constelação da água, essa parte acaba por ser um bocadinho de menos controlo, exatamente como a constelação pede, porque constelação não é de controlo, constelação não é para a mente, a constelação é para sentir e para se abrir o movimento àquilo que está presente para ser mostrado. E, portanto, neste momento ficam com estes dois métodos para compreenderem aquilo que podem ir buscar a um método e ao outro método. E a vossa escolha que seja consoante aquilo que sentem, reconhecendo que a essência daquilo que vão buscar numa constelação, aquilo que é a base da constelação, ela está presente nos dois métodos, ou pelo menos deve estar presente nos dois métodos, e por isso um movimento de cura cabe à vossa responsabilidade de se permitirem fazer o caminho que neste momento vos está a ser pedido. Se neste momento existe alguma vontade em constelar em relação a algum tema, coloquem mesmo a intenção de que seja um tema e não por uma experiência. Uma constelação é algo muito profundo ao nível da nossa alma, ao nível do nosso sistema. E quanto mais nós abertos estamos para ver, para fazer esse movimento, mais acabam vocês por beneficiar desse movimento ao qual se estão a permitir e por isso mesmo também a aprender com aquilo que vem. Espero que este vídeo tenha servido desse esclarecimento, que vos tenha trazido também respostas a algumas questões que tenho, mas falar-vos sobre constelação familiar é também falar-vos de um movimento sentido e não falado e não questionado pela mente. É realmente algo que quando nós nos permitimos, quando nós queremos realmente fazer, então o único indicativo que temos de ter dentro de nós é sentir com o coração que está na hora. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.